Até que enfim, dezembro chegou. Para alguns poderiam dizer isso, até que enfim. Uau, estava demorando. Achei que ia chegar janeiro e não ia chegar dezembro. E talvez possam dizer isso diante de uma perspectiva, se remetendo a lembranças, que esse período do ano costuma trazer ao nosso coração. E pensar a respeito de dezembro, a gente vai lembrando de confraternizações, de celebrações, tempos da gente fazer levantamento de vida, balanço, análises como foi o nosso ano, tempos também de festividade com os familiares, que bom estar junto com os nossos queridos. E aí lembrando sobre a decoração da nossa cidade, que já foi inaugurada agora, eu quase disse, o Natal chegou, e por que não? E essa é uma perspectiva de quem estava esperando, ansioso a respeito do Natal, aguardando. Mas para outros poderia estar sendo dito assim, nossa, já estamos em dezembro, como passou rápido, o ano já acabou, nem vi passar no meio de tantas coisas que me dei por fazer. Gente, eu nem acredito, nós já estamos em dezembro. O ano passou voando. Será que vai dar tempo da gente arrumar as coisas para viajar? Ou ainda, e os preparativos para receber as visitas em casa? Cuidar da dispensa, a dispensa está abastecida adequadamente? A respeito dos afazeres, das atividades com os familiares, será que vai dar tempo? Em virtude do que o mês de dezembro ele já chegou, ele já bateu a porta. O tempo de fato é relativo. Para uns, muito demorado, para outros muito rápido, depende muito do agente que está fazendo a leitura das informações, a leitura do cenário. Nós iniciamos hoje a série para o mês de dezembro, e o tempo. Esta série vai nos levar a refletir sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Neste período comum de ano, de dezembro, nós podemos ser atraídos a respeito de vários tipos de lembrança, mas nós queremos tratar nessa série sobre a real significância do Natal. Olharemos para o Filho amado de Deus. Esta pregação ela é aplicada a 4 mãos. O pastor Renato, da IP de Botucatu, esteve conosco no culto matinal, já seguiu a sua viagem, que Deus o abençoe. E o texto base para essa mensagem é o do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai, nós agradecemos a respeito da Tua Palavra. Leva cativo, Senhor, todo pensamento. Usa, Deus, em nome de Jesus, a vida do Teu servo mais uma vez. E que essa palavra possa falar ao coração de cada um de modo individual, personalizado, aqueles que estão aqui e também aqueles que acompanham em casa. Em o nome de Jesus. Amém. O texto do profeta Isaías que nós acabamos de ler, ele retrata a respeito da vinda do Salvador do mundo. E tem algo interessante, esse texto quando ele foi escrito, quando comparado ao tempo da vinda de Jesus, tem um lapso, tem uma distância de 700 anos. E a gente vai vendo a precisão da palavra. Isaías é o profeta, entende-se os estudiosos, que é o profeta mais messiânico. É o profeta que melhor anteviu sobre a vinda do Messias, o que melhor falou a respeito da vinda de Jesus. E neste sentido, poderia dizer que o capítulo 53 ele é apoteótico, quando ele vai descrevendo sobre um homem de dores, que sabe o que é padecer, que levou sobre si as nossas dores, que foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, quando ele vai falando que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que foi oprimido, que foi humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro mudo,
foi levado ao matadouro. A chave hermenêutica para se entender o Antigo Testamento é Cristo. Isso quer dizer que para nós aprendermos e tentarmos entender, extrair da palavra do Senhor, a gente precisa olhar com profundidade, centralizar, não apenas o Novo, mas também o Antigo Testamento em Cristo. É fundamental colocar Jesus nesse processo, pois todo o Antigo Testamento vai apontando para o Messias. Existem inúmeras referências no Antigo Testamento a respeito, que vai testificando, o Antigo Testamento vai testificando o Novo Testamento. O Antigo Testamento vai trazendo embasamento, vai trazendo lastro, que vai sendo então confirmado no Novo Testamento a respeito de Jesus. Já nos primeiros capítulos de Gênesis, no terceiro capítulo, fala a respeito da queda, mas fala também a respeito daquele que pisaria a cabeça da serpente, Jesus. Depois, quando Deus faz um pacto com o patriarca Abraão, prometendo bênção sobre a sua descendência, tal pacto e tal promessa estavam diretamente ligados à obra e à vinda redentora do Messias. Ele é o grande descendente de Abraão, pelo qual todas as nações são abençoadas. Até quando Abraão recebeu uma ordem para sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá, e estava lá o menino Isaque, já pronto para ser imolado, e Deus intervém. Ao subir do cutelo, Deus intervém, envia o anjo, pode parar, já foi provado, Abraão, a respeito da sua fidelidade. E aí, quem está no arbusto? O cordeiro que foi enviado, cordeiro que a gente vai percebendo que é como uma substituição pelo menino. E aí, depois no Novo Testamento, a gente vê também um cordeiro que foi enviado para se sacrificar por mim e por você, no madeiro, no Calvário. Mais tarde, quando Deus enviou as 10 pragas do Egito, a fim de libertar o povo de Israel, Moisés recebeu instruções da parte de Deus para a celebração da Páscoa. E a gente olha daí para o Novo Testamento, e a gente vai entendendo que a Páscoa ela estava apontando é para o próprio Cristo. A Páscoa ela aponta para o nosso Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo. A gente vai percebendo que o Antigo vai se amarrando ao Novo Testamento, e Deus vai ficando no centro. Se Gênesis já começa falando a respeito, no Antigo Testamento a respeito de Jesus, o último profeta, Malaquias, também fala a respeito de Jesus, no primeiro capítulo, no terceiro capítulo. Mas essa profecia ela começa a ser tão específica por parte do profeta Malaquias, que ele de forma bem precisa, ele fala até inclusive de João Batista, aquele que vinha para tracejar primeiro o caminho. Diante deste panorama, nós só temos a entender que diante desse panorama, nós só temos a entender que e o tempo passa, que é o tema da nossa mensagem de hoje. E diante dessa perspectiva, eu quero pensar com vocês que o primeiro ponto, o tempo passou. Na verdade, todo o Antigo Testamento, seja por promessas, seja por pactos, repreensões ou ainda símbolos, tudo vai apontando para o Messias prometido. O salmista Davi também revelou no capítulo 22, que seria um salmo messiânico, a respeito das provações, dos martírios que Jesus haveria de passar. Mas o salmista disse ao final, que todos se prostrariam diante dele. Aleluia, glória a Deus por isso. O profeta Miqueias também profetizou, que o Messias nasceria em Belém. O profeta Ageu também falou a respeito da linhagem de Davi, uma promessa que encontra o seu cumprimento final em Jesus. Até mesmo no templo no Antigo Testamento, o templo era o lugar, o templo era o local onde de uma maneira especial Deus se revelava ao povo dele. E é uma figura que no templo, o templo ele vai apontando para Cristo e para a sua igreja, visto que ele é o templo final e a sua presença habita
na igreja. O profeta Daniel também teve uma visão de um como filho do homem, que recebeu o domínio para reinar para sempre. E vale lembrar que essa designação, filho do homem, ela é uma autodesignação de Jesus no Novo Testamento. Então o Antigo Testamento ele vai falando a respeito sobre aquele que deveria cumprir o seu maravilhoso plano de redenção. E o texto que nós lemos de Isaías, ele é muito claro nesse sentido. O contexto de Isaías, no capítulo 9, ele fala de um tempo difícil. Fala de um tempo de aflição, de um tempo de esquecimento. Uma região que estava esquecida pelo mundo. A profecia de Isaías, ela é endereçada aos habitantes de Jebulon e de Naftali, que mais tarde na história de Israel vai se tornar a Galiléia dos gentios. O lugar que Deus escolheu para ver o seu filho nascer, seu filho crescer, o seu filho viver. O contexto histórico do capítulo 9 é o mesmo contexto do capítulo 7. A Síria e Israel estavam oprimindo Judá. Síria e Israel queriam fazer com que os territórios de Judá fossem anexados aos seus territórios. Aí o rei Acaz, ao invés de pedir socorro ao Senhor, o rei Acaz ele prefere pedir socorro à Síria. Aí vem por parte do profeta um recado duro, dizendo que olha, a mão de Deus vai pesar. O que você deveria ter feito era se levantar como alguém que está buscando ao Senhor, como alguém que está entendendo a sua condição de limitado, e rogar diante do Senhor a providência diante da sua causa. E é interessante, uma região então que estava totalmente difícil, uma situação difícil, marcada por aflição, por esquecimento, e Deus não esquece dessa região. O caminho do mar Mediterrâneo, o mar da Galileia, as margens do rio Jordão, foi exatamente o lugar onde a luz de Deus começou a chegar primeiro, porque o Messias começou o seu reinado ali, na Galileia. Sendo assim, a gente vai percebendo que o tempo passa, mas a promessa de Deus, desde o princípio, permanece. Haveria de vir o Salvador, o resgatador do seu povo. O tempo passou sim, mas as coisas não deixaram de acontecer. Vai nos sendo revelado que o Senhor ele é fiel para cumprir a sua promessa. A segunda ideia que eu quero compartilhar com você é a esperança e a expectativa no tempo. Se teve algo, um problema, um deslize, uma falha, que aquele povo incorreu, foi de não compreender uma diferença entre esperança e expectativa. Expectativa tem mais do nosso coração, é mais do que a gente está esperando, expectativa é nossa. Expectativa a gente vai buscando algo que nós mesmos criamos. Estou precisando, estou com expectativa. Um exemplo bem claro fica no relacionamento conjugal. Quando a gente vai pensando que dentro de casa, o casal vai gerando expectativa. E às vezes por não conhecer as linguagens do amor, talvez ela está esperando. Ela está esperando um presente, e aí ele vem, querendo dar carinho. Ou ainda, ele está esperando uma palavra de reconhecimento, um elogio. Aí ela vem, demonstrando o seu amor em atos de serviço. E aí a gente vai ficando dentro de casa desencontrado. Um está achando que está fazendo muito. Nossa, o quanto eu faço. E o meu cônjuge não percebe. É que você não está fazendo certo. Tem uma linguagem de amor apropriada para cada uma das pessoas. O difícil é que a gente costuma se comunicar, externar essa mensagem da forma que faz sentido para nós e não para o outro. Por isso que tem vezes que tem pessoas que vivem secas, não tem nada para transbordar e não tem nada para dar. É porque não está recebendo. Pode até estar recebendo, mas de repente não recebendo da forma certa. Isso é expectativa. Estou esperando e não recebo. Quando nós criamos expectativa, o tempo vai dentro de nós alimentando o desejo de que as coisas aconteçam
da forma que eu quero. Quem nunca se pegou orando dessa forma? Deus, entra com providência, eu quero receber, eu quero ser contratado, eu quero ir, eu quero vir, eu quero que as coisas parem, eu quero que comecem. Eu penso que não faz parte do ordinário, do comum, da maioria, o dizer: Deus, o que o Senhor quer? Fala comigo, vou te buscar em oração. Mas a gente está querendo dizer para Deus: olha Deus, eu vou fazer um pedido, mas tem que ser de uma forma bem específica. Eu quero exatamente do jeito que eu estou pedindo. No meu tempo, por favor, não demora. Como se Deus fosse para ser acionado e cumprir os nossos caprichos e desejos. E foi exatamente o que aconteceu com o povo judeu. O tempo passou e eles não alimentaram a esperança, que é a diferença de expectativa. Já vamos falar a respeito da esperança. E o povo judeu, eles não perceberam, porque eles estavam envolvidos, sendo impulsionados pela expectativa, eles não perceberam que o Messias prometido estava nascendo, e debaixo do nariz deles, não reconheceram a respeito que o Messias nasceu. Quando nós alimentamos a esperança, nós deixamos de imaginar a esperança, que as coisas precisam acontecer do nosso jeito, que a gente vai esperando. A gente não começa mais a esperar na nossa própria força, é depositando diante do Senhor. Deus, o que o Senhor quer? Providencia, por favor, faz conforme a tua vontade. A situação é essa. Quantas vezes em oração nós estávamos com uma determinada demanda, alguma determinada situação, necessidade, e nós vimos Deus entrando com operação, livrando, cuidando, cercando, movendo, transformando o cenário, não do jeito que a gente queria. Compartilho um texto do evangelista Lucas, do capítulo 2, do verso 6 e 7. O texto diz assim: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E foi isso que aconteceu. O Messias, o Salvador do mundo, ele nasce não como resultado de uma expectativa. O Salvador do mundo nasceu como resultado da esperança de um povo, aguardando em Deus o cumprimento da sua promessa, ainda que tivesse que passar muitos anos, como nós vimos, diria anos não, diria séculos. Não era novidade para eles a vinda do Messias, não era o suprir de uma expectativa, era uma realidade, de uma esperança que já estava gravada desde Gênesis. Hoje os estudiosos têm tentado responder à correlação existente entre a ansiedade, também conhecida como o mal do século, e a expectativa. Que expectativa? É o esperar que as coisas aconteçam em algum momento. Quem que espera? Eu espero. Eu tenho expectativa. A propósito, nós somos a geração do agora. Nós somos a geração da boa entrega, da entrega rápida, dos resultados precisos. Preciso lembrar também a respeito dessa geração, somos a geração da velocidade da internet de 5G, aonde uma geração que concentra todas as informações do mundo inteiro na palma da mão, representada pelo smartphone. A geração da velocidade, a geração do imediatismo. Essa geração que nasceu agora, jamais vai saber o que é ir numa biblioteca e procurar fazer um trabalho consultando em uma Barça. Eu acho que vai ficar até ruim essa colocação. Já conseguiram entender quantos anos eu tenho? Essa geração, ela nem mesmo sabe o que é Barça. Olha que era chique, viu? Não era pouco chique não, tem uma coleção de Barça, da Barça na estante. Ou se era chique. Geração que tem dificuldade de esperar. Dificuldade de depositar aos pés de Jesus. A trocar o fardo estafante que temos carregado com o dele, que é um fardo leve. Quando nós esperamos no Senhor, nós vamos aquietando o coração. E sabe por quê? Para Deus não tem demora. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus.
O sábio já disse isso no 3º capítulo de Eclesiastes. Então nós vimos que o tempo passou, nós vimos a respeito da esperança e da expectativa no tempo. E agora nós veremos que a promessa, ela permanece. Séculos haviam se passado desde a primeira promessa de Deus, sobre o nascimento do Messias, e o Senhor cumpriu precisamente a sua palavra. Precisamente assim, não foi fora de Belém, ou foi nos arredores de Belém, ou em outro lugar, foi ali, precisamente em Belém. Não foi fora do tempo, mas foi no tempo certo. Nós lemos no 2º capítulo de Lucas que aconteceu que se completaram-se os dias. Os dias foram completados, tinha dia pronto, tinha dia predeterminado, falando da gravidez de Maria. Tudo que Deus fez foi de forma precisa. E a gente vai entendendo que Deus não tarda em cumprir a sua palavra. Mas em Cristo a gente vai vendo todas essas coisas sendo confirmadas. Mas nós não. Essa geração do agora não. Ansiosos. Esperando que a palavra de Deus cumpra rapidamente. Deus tem planos soberanos e perfeitos. E o tempo não é o nosso, é o tempo que Ele já determinou. Deus não age para atender a nossa pressa, o nosso anseio. Por isso eu quero pedir para você, tenha paciência. E eu me recordei de uma história que eu ouvi falar. Uma história de uma mulher sofrida. Uma mulher que, tamanho a situação que ela vivia na casa, ela tinha uma filha. E nessa história, essa mulher, ela se trancava dentro do banheiro para chorar escondido, enquanto a água do chuveiro caía, para que a filha não visse aquilo que eles passavam dentro de casa, tempo difícil. E essa mulher, ela conta que ela perguntava para Deus: Deus, por que o Senhor não me permite que eu divorcie desse homem? Um homem truculento, violento. Por que o Senhor não me permite que eu me divorcie desse homem, um bêbado, um drogado? Mas essa mulher precisava esperar. Porque Deus tinha planos para a vida desse homem. Eu diria melhor para você, Deus tinha plano, era para a minha vida, que sou esse personagem. Por vezes falta paciência quando as aprovações da vida estão demorando. O concurso público não está vindo, o vestibular não vem, a aprovação não chega. Falta paciência para esperar a porta de emprego se abrir. Meu Deus, estou desempregado ainda, não consigo produzir. Aguarda no Senhor em nome de Jesus. Às vezes demora muito para vir a cura. A respeito de cura, eu quero fazer um parênteses. Meu cabelo está quase grande. Rapamos bem curtinho, eu e meu irmão. E fizemos isso em solidariedade à nossa mãe. Está fazendo um tratamento, o tratamento que está fazendo deixou ela sem cabelo. Eu quero dizer que ao longo de um tratamento de quimioterapia, eu não tinha ideia que era tão demorado. Louvado seja Deus pela vida da minha mãe, está lutando bravamente. Essa jornada que foi proposta a ela. Mas às vezes a gente pensa, Deus está demorando demais para vir a cura. Mais um teste de gravidez dando negativo, tenha paciência. Deus fala isso ao seu coração hoje, aguarda no Senhor. E dentre outras tantas situações, vai aguardando, deposita a sua esperança no Senhor. A palavra de Deus diz que no tempo certo e no lugar certo, ela deu à luz ao seu filho primogênito. E esse texto é um problema para aqueles que estavam esperando um rei forte, cheio de armas, de destruição em massa. O que o povo judeu estava esperando, um povo que estava sendo oprimido, esmagado pelo governo romano, era que fosse libertado com um braço poderoso. Mas aí, no tempo certo, Jesus não nasce desse jeito. Jesus nasce
em moldes absolutamente diferentes. Jesus nasceu como uma criança modesta, indefesa. Eu apertei alguma coisa aqui na tela. Volta, por favor. Desculpa. Jesus nasceu, foi enrolado em faixas de pano. Uma criança pobre, uma criança simples de Israel, colocado numa manjedoura e não num berço de ouro, chique. O menino Jesus não estava num belo quarto de um palácio, um quarto moderno, requintado. O menino Jesus estava num estábulo, fétido, sujo, onde os animais dormiam, pois o texto falou assim, que não havia lugar para eles na hospedaria. Então o nascimento humilde de Jesus, que foi testificado por Lucas, é um contraste com a expectativa que muitos tinham, que revela a esperança de que Jesus Cristo, o filho de Davi, o rei salvador, ele nasceu, foi para se humilhar. E assim para nos trazer um ensinamento de humildade, um ensinamento de lavar pés, absolutamente contrastante com os tempos de hoje. Que ninguém aqui está querendo ser humilde nesses tempos de hoje. Está falando a respeito de opulência, falamos a respeito da ostentação, do ter. Mas Jesus veio para nos dar esse exemplo, para nos trazer salvação. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. O Natal é a revelação do amor de Deus, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Com o nascimento de Cristo, Deus está declarando a toda a humanidade o do seu amor. Homens e mulheres conseguem ver o tempo passando, mas a promessa de Deus, ela permanece. Quando Jesus nasceu, diz as Escrituras, que os anjos clamavam, glória a Deus nas maiores alturas, clamavam também, paz na terra aos homens a que Ele quer bem. Grande presente nós já ganhamos. Tem gente sonhando com tanta coisa. Já nos foi dado um presente. O menino Jesus nasceu. Nosso Salvador reina sobre as nossas vidas. O mundo precisa saber disso, não se cale. Natal é sinal de promessa. Natal é sinal que a promessa de Deus não tem prazo de validade. Que a promessa de Deus não se limita sob o tempo cronos do relógio. Não fica presa sobre esse tempo, mas é eterna. E se Deus prometeu sobre a sua vida, aguarda, espera, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. O tempo passa, mas as promessas do Senhor não passarão. Nasceu o nosso Salvador. Feche por favor os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós vivermos esse tempo mais uma vez, ao qual nos é permitido refletir sobre a figura do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que se fez menino, que se submeteu à criação de uma família pobre, foi nos deixando rastro, Deus, de humildade. Obrigado, Senhor, porque já estava escrito. Essa vida estava escrita, não foi de pouco tempo, foi de muito tempo. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós temos vivido nesse tempo, mas temos recebido da Tua palavra. Nós queremos, em nome de Jesus, viver debaixo de uma esperança daquilo que o Senhor é capaz de fazer sobre as nossas vidas. E que no nome de Jesus, que nós possamos entender sempre, confiar no Senhor, esperar no Senhor, porque a promessa do Senhor, ela permanece. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém.